Abre a palavra de Deus em Êxodo capítulo 12. E meu querido, queria pedir a você bastante atenção na leitura desse texto da palavra do Senhor. Nós vamos ler primeiramente do versículo 1 ao versículo 14 e depois do versículo 21 ao 28. Quem encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. E o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira os comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai o molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim eles fizeram. Bom, meu irmão, hoje é Páscoa, né? Mas o fato, querido, é que a Páscoa, ela de fato, ela remete a coelho, ela de fato remete a ovos, ela de fato remete a chocolate, e é bem isso que muitos dos nossos filhos sabem. Na verdade, a maioria deles só sabem disso. Meu querido, a Páscoa de hoje, ela é um verdadeiro paradoxo comparado com a Páscoa de ontem. E eu não quero nem me referir a 2000 anos atrás, eu quero ir mais além, a 4000 anos atrás. E ver o dia que Deus instituiu a Páscoa, meu querido irmão, no mês de Abib, no mês de Nissan, entre os meses de março e abril, lá no Egito.
ele instituiu uma festa. Enquanto nós vemos os coelhinhos no merchandising do dia a dia, celebrando a Páscoa, o povo de Israel via um cordeiro. Enquanto o coelho serelepe pula daqui para lá levando os ovos, o cordeiro perfeito vai para a panela, é morto, é sacrificado. E enquanto o coelho pega os ovos, e seja lá por qual motivo que for, por fertilidade que seja, os israelitas pegavam o cordeiro e deveriam eles comer, porque na verdade não havia fertilidade no sentido do termo, mas havia sim proteção de todos os primogênitos do Egito. O cordeiro morreu e por isso os primogênitos de Israel não morreram. Portanto, não há coelho que possa ser colocado numa posição como essa, e não há ovo que se pode comer tão depressa a ponto de substituir quando o destruidor passar e ver o sangue daquele cordeiro e resolver não destruir a família. Mas enfim, o coelho por si só, com o ovinho por si só, não daria tanto dinheiro à nossa economia se fosse com o seu gosto comum. Portanto, nada melhor que acrescentar uma guloseima das mais gostosas, da que mais amamos, o chocolate. Porque certamente ninguém comeria ovos de jiló, pelo menos a grande maioria. Ninguém comeria ovos de quiabo. Eu mesmo seria um desses, talvez você comesse. Eu tenho certeza que seria bem mais barato, inclusive. Mas isso não atrai. Isso, meu querido irmão, não vende. É importante que seja chocolate. É importante que seja só aquela marca. É importante que você pague caro, meu querido irmão, para que seu filho, para que sua família possa celebrar um pouco da Páscoa como ela é hoje. Mas, meu querido irmão, tudo isso que nós vemos no passado não era assim. A Páscoa não foi instituída, meu querido, pelos muitos homens que são envolvidos com a economia do chocolate, do ovo de chocolate, mas a Páscoa foi instituída por Deus. E foi instituída há muito tempo atrás. E quando se fala de coelho, lá se fala de cordeiro. Quando aqui se fala de ovo, meu querido, lá se fala de sangue. Quando aqui se fala de chocolate, lá se fala de amargo. Portanto, meu querido irmão, a Páscoa de hoje, ela é verdadeiramente diferente do conceito bíblico. E não há nada errado em você participar do jeito que ela é, porque na verdade todos nós podemos comprar chocolate aqui e acolá. Que pena que você dá R$50 no ovo de chocolate. Eu prefiro comprar várias caixas de bombons. Mas que pena. Mas se você ainda quiser me dar, eu aceito. Mas querido, nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar porque nós somos uma igreja. E como igreja nós temos famílias nessa igreja. E como famílias nós temos filhos. E a responsabilidade da Páscoa, no dia que Deus instituiu, Ele instituiu para todo Israel, Ele instituiu para as famílias, Ele instituiu para os pais, sobre os filhos. E a nossa responsabilidade, meu querido irmão, ela está bem além de ir num supermercado, comprar um ovo e entregar e dizer Feliz Páscoa. É bem além disso. O capítulo 12 de Êxodo, meu querido irmão, é rico, farto, cheio de ensinamentos sobre a Páscoa. Mas eu queria que nessa noite, quando você saísse daqui, você pelo menos soubesse de 4 ensinamentos sobre a Páscoa, no dia que ela foi instituída por Deus, lá no Egito, para o povo de Israel. Porque são verdadeiramente esses ensinamentos, meu querido irmão, que vão dar o verdadeiro sentido da Páscoa para nós, que vão nos fazer a viver de fato a Páscoa que Deus quer, e entender a ideia da Páscoa no Novo Testamento. Nós não podemos permitir, meu querido irmão, que o secularismo nos dite como as coisas são, quando na verdade Deus nos diz como deve ser. Deus chega para Arão, Deus chega para Moisés e diz, assim será a Páscoa, e assim eles obedecem, assim eles caminham, assim eles o fazem. Mas hoje em dia, meu querido irmão, Deus está dizendo, assim é a Páscoa, e nós, meus irmãos, não estamos ouvindo, estamos achando que a Páscoa é o que o mundo está dizendo para nós que é. E quando nós simplesmente adentramos a esse universo comum,
a este mundo com seus conceitos seculares sobre a Páscoa e não explicamos os verdadeiros conceitos bíblicos sobre a Páscoa, que está o grande perigo. Talvez não para você, adulto, conhecedor das Escrituras, homem sábio, letrado, cheio do conhecimento de Deus e blá blá blá, mas para o seu filho, meu querido irmão, sim, é muito importante, porque o grande alvo, meus irmãos, são os nossos filhos. E eu fico, meu querido irmão, decepcionado com vários pais que desfazem a sua responsabilidade de cabeça do lar, a sua responsabilidade de ensinarem os seus filhos no caminho que ele deve andar, porque a Bíblia, desde o início, aponta toda a responsabilidade para o homem, para o pai, para o marido, dizendo: olha, você tem que ensinar como as coisas são. Você tem que dizer como as coisas são, mas nós, meus irmãos, nos omitimos, nos escondemos, preferimos dar presentes ao invés de trazer ensinamentos. E por que não damos ensinamentos? Porque de fato, meu irmão, no fundo, a gente não sabe o que dizer. A história da Páscoa odierna é bem mais fácil de contar, bem mais fácil. Por isso, quando nós oramos, meu irmão, a palavra do Senhor, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque na leitura inicial que nós fizemos deste texto, e o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 21, eles mostram para nós o primeiro ensinamento da Páscoa que Deus instituiu, que precisa ser percebido por nós hoje. E esse primeiro ensinamento, meu irmão, quando nós olhamos para a Páscoa judaica, era que a Páscoa judaica devia ser preparada em família. Preste bastante atenção, meu irmão, porque a Páscoa judaica era preparada em família. E, meus irmãos, a Páscoa hoje envolve família. E envolve família porque é feriado. E como feriado, nós saímos daqui para lá. Os de lá vêm para cá. Meus irmãos, nós nos encontramos, a família se ajunta, ali nós sentamos à roda da mesa e nós comemos, e nós bebemos, e nós conversamos, nos alegramos, contamos prosa, e é muito bom. Os nossos filhos estão ali, então as vovós dão os ovinhos, os vovôs dão os ovinhos de Páscoa, e ali tudo muito bom. Mas, meu querido irmão, nesse ambiente todo familiar, falta uma coisa. Meu querido irmão, a comunhão familiar, a alegria da família. Mas, meu irmão, no dia da Páscoa, no dia que se lembra a Páscoa, no dia que devia se pensar na Páscoa, nós não comemoramos a Páscoa em família. E aqui está o primeiro erro. É no ensinamento de Deus para o povo de Israel. Deus não falou: olha, vamos separar aqui todo mundo, vamos juntar num lugar, vai ser a igreja, e nós vamos fazer o culto da ressurreição, o culto da Páscoa, aí nós vamos adorar, aí nós fazemos o café da comunhão, todo mundo vem para o café da comunhão, e nós todos celebramos a Páscoa. Não, irmão, Deus não falou isso. Deus disse: ajunte todo Israel. E no momento que todo Israel foi ajuntado, Deus disse: olha, cada uma das vossas famílias preparai a Páscoa. Meus irmãos, a responsabilidade de entender a Páscoa, ela está sobre cada lar, ela está sobre cada família, ela está sobre cada pai, sobre cada mãe. E os filhos, meu querido irmão, dependem das informações que os seus pais lhes darão. Mas, meu querido irmão, nós estamos fazendo da Páscoa apenas um dia para nos encontrarmos, e sequer imaginamos o verdadeiro sentido, fechamos os nossos olhos ou prostramos os nossos joelhos, inicialmente dizemos: Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque hoje é a tua Páscoa. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha, vem cá, amada, vem cá, amado, chama a família, e abre a palavra do Senhor e diz: hoje é Páscoa. Vocês sabem o que quer dizer isso? Eu vou dizer para vocês o que quer dizer isso. E você começa a ensinar a sua família, meu querido irmão, o verdadeiro sentido da Páscoa, porque, meu irmão, foi assim no início. No início, cada família tinha que preparar a sua Páscoa. Cada família precisava preparar o seu cordeiro.
E se a família fosse muito pequena e o cordeiro, portanto, sobraria, então chame uma outra família para participar junto. Mas, meu querido irmão, tudo está no seio, no vínculo familiar, começa ali. Meu irmão, a responsabilidade de ensinar, de mostrar o verdadeiro caminho, de apontar o sentido da Páscoa, começa nas nossas casas. Portanto, meu irmão, talvez você deu um ovo para o seu filho, talvez você passeou com os seus filhos, talvez você, meu irmão, fez muitas coisas nessa Páscoa, mas você parou um instante em família e veio e estabeleceu e mostrou como a Páscoa é, o que a Páscoa é, e agradeceu por ela. Tudo começa, meu querido irmão, ali, das famílias, cada uma per si. Assim, se cada família, meu querido irmão, celebra a Páscoa no momento que nós percebemos, ao crepúsculo da tarde, cada uma delas celebrando, todo Israel celebra, todo Israel, meu querido irmão, como uma grande família do Senhor, está ali celebrando a Páscoa de Deus. Mas, meu irmão, tudo começa no lar, na casa. Mas nós fugimos da nossa responsabilidade. Nós estamos permitindo que o secularismo, meu querido irmão, tire do nosso coração a nossa responsabilidade, e Deus está olhando para essa situação, e Deus não se agrada dessas coisas, porque Deus nos deu um papel, e Ele quer que nós cumpramos esse papel. E, meu irmão, a Páscoa não foi feita e acabou, não, a Páscoa, meu querido irmão, foi feita, continua sendo comemorada, meu irmão, e cabe a nós, como Israel fez, celebrarmos ela inicialmente em família. O ajuntamento familiar, para falar da Páscoa. Não é à toa que o versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, o primeiro do ano, comparado conosco, mês de março, mês de abril, diz, olha, neste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Meu irmão, eu quero que você entenda o seguinte: aquilo que o cordeiro representava, representava para cada um. Aquilo que o cordeiro representava, representava para cada família. Aquilo que o cordeiro representava, representava para todo Israel. E, meu irmão, apenas eles tinham o privilégio de celebrar a Páscoa, apenas eles viram o milagre do Senhor naquela noite, porque o destruidor passou, e, meu querido irmão, nenhum dos filhos de Israel pereceu. Sabe por quê? Porque observaram a Páscoa, observaram o rito, observaram o mandamento de Deus, seguiram os preceitos do Senhor, nenhum deles foi destruído. Mas, meu querido, hoje em dia, você pode perder. Talvez, meu querido, seu filho não morra, talvez sua esposa não desvie, talvez nada aconteça na sua casa aparentemente, mas se você falha em obedecer a palavra do Senhor, se você falha em seguir aquilo que a palavra de Deus diz, se você falha, meu querido irmão, em preparar a Páscoa em família inicialmente, você pode perceber algo desastroso com o decorrer do tempo. E a grande pergunta que vai emergir do nosso coração é: onde eu errei? Onde eu errei? Onde nós erramos? Diz um para o outro: não, você errou, não, você errou. Apontamos uns para os outros, mas a grande questão, meu querido irmão, é que a responsabilidade está inicialmente nos pais. É papel deles, meu querido irmão, inicialmente, falarem dentro de casa sobre a Páscoa. Depois, meu querido irmão, o papel dos pais, como esposa e marido. E os filhos sendo o receptáculo de todo o conhecimento, de todo o mover, de toda a ação de Deus, de tudo aquilo que o Senhor fez. Porque, meu querido irmão, eles precisam saber. E se você não contar, quem contará? Será que verdadeiramente você quer depender a vida espiritual do seu filho apenas do culto infantil que acontece uma vez por semana? Enquanto seu filho passa, meu querido irmão, 6 dias e meio, porque nem na escola dominical ele vem, 6 dias e meio, ouvindo coisas que não agradam ao Senhor, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, andando com pessoas que não agradam ao Senhor. Você acha mesmo, meu querido irmão, que apenas alguns minutos de culto pode transformar a vida do seu filho? Tome cuidado, querido.
Porque isso é apenas possível com muita misericórdia e graça do Senhor, porque você estaria sendo totalmente responsável com o seu papel. Assim, meu irmão, Deus dá responsabilidade para a família. Ele fala: a Páscoa tem que ser observada em família. A Páscoa deve ser preparada no recôndito do lar. Meu querido irmão, os profundos ensinamentos bíblicos, o verdadeiro alimento sólido, os principais fundamentos da vida cristã são colocados ali, meu querido irmão, dentro do lar. E se você, meu querido irmão, não tem solidificado esses fundamentos, a sua casa pode ruir, o seu filho, meu querido irmão, pode ruir, porque você não tem sustentado como deveria sustentar a sua família. Então esse é um ensinamento sobre a Páscoa. Quando Deus instituiu a Páscoa era assim, irmão. E hoje, por mais que correto seja e bem seja mesmo, irmão, reunir a família, nós nos reunimos por reunir. Nós nos reunimos para nos encontrarmos. Nós nos reunimos para festejarmos. Nós nos reunimos para isso e para aquilo. Mas nós nos reunimos para prepararmos a Páscoa. Nós não nos reunimos, meu querido irmão, para sentar e conversar sobre a Páscoa. Nós não sentamos, meu querido irmão, e celebramos a Páscoa. E aqui está, meu querido irmão, algo que nós precisamos voltar e aprender com a instituição da Páscoa que o Senhor fez lá há mais de 4.000 anos atrás. Mas o texto ele continua, meu querido. E entre o versículo 5 e o versículo 10... está um segundo ensinamento que eu acho muito importante para nós. A Páscoa ela não apenas devia ser preparada na família, mas se você analisar o versículo 5 ao versículo 10, você vai perceber que a Páscoa, a instituição da Páscoa, envolvia um sacrifício solene. Meus irmãos, a verdadeira Páscoa envolve sacrifício solene. E se existe um sacrifício nos dias de hoje, na Páscoa atual, o único sacrifício que é poder pagar o valor do ovo de Páscoa. Tem que sacrificar muito para poder pagar. Sim. Mas nós, quando falamos da Páscoa judaica, nós estamos falando de outro sacrifício. A Páscoa judaica, meu querido irmão, ela fala do sacrifício do cordeiro. E quando ela fala do sacrifício do cordeiro, ela fala muitas coisas, mas eu gostaria apenas de destacar algumas condições em relação a esse sacrifício do cordeiro. A palavra de Deus diz no versículo 5, que o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Entre o cordeiro ou o cabrito, meu querido, era necessário que ele fosse sem defeito. Porque, meu querido irmão, através do sangue daquele animal, em caráter de substituição do povo de Israel, todo o povo poderia ser salvo do destruidor. Por isso a verdadeira Páscoa envolve sacrifício solene, meu querido irmão. Era tão solene que a palavra de Deus diz que o povo de Israel deveria fazer toda a Páscoa, realizar toda a Páscoa, sacrificar aquele animal, mas todos deveriam estar prontos, meu querido irmão. A palavra de Deus diz que eles deveriam estar com os lombos cingidos, com as sandálias nos pés. A palavra de Deus diz que eles deveriam estar prontos, porque aquilo que é solene, aquele sacrifício solene de substituição, ele, meu irmão, possibilitaria a salvação do povo de Israel do Egito. Portanto, meu irmão, a Páscoa é um evento solene. A Páscoa fala de sacrifício. A Páscoa, meu querido irmão, é um mandamento de Deus que precisa ser observado. E ao pôr do sol, meu querido irmão, lá estava o povo de Israel sacrificando um animalzinho aparentemente inocente, meu querido irmão. Um animalzinho humanamente puro, humanamente sem defeito. Um animalzinho que não fez mal a ninguém, mal nenhum. Mas, meu querido, o povo precisava de um substituto. Porque sem o substituto o destruidor passa. E quando o destruidor passa, o homem morre.
Mas, meu irmão, o sacrifício solene, ele veio para substituir, em caráter de substituição. E você conhece a palavra de Deus, sabe que isso aconteceu antes da última praga, a morte dos primogênitos do Egito. Meu querido, todo filho de Israel primogênito não morreu, porque houve um sacrifício solene. Você quer, meu querido irmão, morrer? Você quer ser destruído? Porque se o destruidor passar, meu irmão, e perceber que em sua vida, em perceber que em sua casa, em perceber, meu querido irmão, que não houve sacrifício solene, meu irmão, você será destruído. Mas no momento que o destruidor passa, e ele percebe que houve sacrifício, ele percebe que houve aspersão de sangue, ele percebe que aquela casa foi consagrada, separada, o sangue do cordeiro está em substituição daquele lá, daquela família, o destruidor passa, e você sai do Egito, e vai para a terra que mana leite e mel. Mas sabe qual é a dificuldade, irmão? A dificuldade é que esse sacrifício solene não tem sido observado no nosso dia a dia. A gente até começa a dizer, né? Fala assim, olha filho, minha filha, dizemos para todos os pequenos que estão próximos de nós, fala, olha, a Páscoa não é coelho, Páscoa não é ovo. Nós falamos, Páscoa é Jesus Cristo. Sim. E daí? Apenas isso que você tem para dizer, meu querido? Só isso você acha que é suficiente? Meu irmão, nós precisamos estabelecer que a Páscoa por si só, ela não opera nada se não houver sacrifício solene. A Páscoa por si só não abençoa ninguém. É necessário, meu irmão, que o sangue esteja marcando a sua vida. É necessário que você fale do sangue. É necessário que você fale da imolação. É necessário que você fale que alguém morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos estar indo para a terra prometida e não sermos destruídos. É importante que você fale, é importante que você diga, houve um sacrifício. Não exclua a principal característica da Páscoa, da sua casa, da sua família, dos seus filhos. Sinceramente, irmãos, eu até vi no Facebook, no dia de ontem, alguém pegou uma cruz, colocou a cruz e prendeu nela um coelho. Lá estava o coelhinho crucificado. É ridículo. É ridículo. Mas, meu querido irmão, de que adianta uma imagem se não há quem diga? De que adianta uma imagem se não há quem fale? De que adianta, meu querido irmão, nós sabemos que a Páscoa verdadeira não é assim. Dizemos que o Papai Noel não existe. E blá, 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 blá. Mas nós não colocarmos o verdadeiro sentido sobre a mesa. Não dissermos, olha, isso é mentira, mas essa é a verdade. Isso aqui é coisa dos nossos dias, mas esse aqui é coisa de Deus. O sacrifício do Cordeiro sem defeito, é Ele que nos substitui, é Ele que nos separa, é Ele que nos consagra, e o destruidor não irá nos destruir, porque o Cordeiro nos substituiu. A Páscoa de hoje, meu querido irmão, tem sacrifício solene? Será que nós temos falado sobre isso nos nossos dias? Será que temos dito acerca da principal característica da Páscoa? Um cordeiro morreu numa lar, para que um primogênito não morresse na família. O sangue, meu querido irmão, que enoja. O sangue, meu querido irmão, que muitos de nós não aguentamos ver, incluindo eu. O sangue, meu querido irmão, que humanamente para nós, às vezes chega a ser desprezível. Foi justamente o sangue que salvou o povo de Israel. Portanto, nós não podemos desprezar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus derramou por nós.
Nós precisamos falar, meu querido irmão, que houve sacrifício na Páscoa. E esse sacrifício, meu querido irmão, é que dá todo sentido à nossa vida. É esse sacrifício que dá sentido ao nosso lar. É esse sacrifício que dá sentido a ser Israel, a ser povo de Deus, a celebrar a Páscoa, reunido em família. De que adianta, meu querido irmão, você juntar a família, dizer hoje é Páscoa do Senhor, mas se você não tira um tempo, se você não tira um momento para poder ensinar, para poder falar, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? É um ensinamento sobre a Páscoa, irmão. No momento que nós continuamos a leitura do versículo 11 ao versículo 14, e do 22 ao 23, são muitos versículos, na verdade, irmão. Mas você pode ler e perceber isso. O terceiro ensinamento, meu irmão, que nós aprendemos sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa, é que a Páscoa, ela incluía um significado espiritual. Preste atenção nisso, irmão. Porque a Páscoa, meu querido, ela não apenas envolvia um sacrifício solene ou devia ser preparada em família, não era um rito comum, não era qualquer coisa, não era uma data simplesmente ser observada. A Páscoa incluía um significado espiritual, e o povo de Israel tinha que conhecer esse significado, experimentar esse significado, viver esse significado. Porque não adianta, meu querido irmão, nós estamos vindo à igreja, não adianta nós estamos celebrando as festas, estamos em todos os cultos, em toda oportunidade, se nós não entendemos o sentido espiritual dessas coisas. Meu irmão, seremos o joio no meio do trigo. Estaremos, meu querido irmão, de olhos fechados, diante de umas chuvas de bênção sem medida. Por isso aqui, meu querido, quando nós analisamos o versículo 11, a exemplo diz assim: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é Páscoa do Senhor. Meu irmão, há um sentido espiritual na Páscoa. Deus não resolveu criar a Páscoa do nada. Meu irmão, no jargão popular, Deus não tirou a Páscoa atrás da orelha. Ele não disse assim: está tudo tão monótono aqui, deixa eu criar a Páscoa. Não, meu querido irmão, os planos de Deus não podem ser frustrados, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus, meu irmão, culminará e se estenderá e se realizará, meu irmão, mas antes de tudo é necessário instituir a Páscoa. E Deus institui, reúne o povo de Israel, institui e diz: olha, vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, vão sacrificar, vocês vão comer à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. E talvez alguém pergunte: pastor, qual que é o sentido espiritual disso? Não tem sentido espiritual, eu vou engasgar. Comer um cordeiro assado, às pressas, com ervas amargas? Você está de brincadeira comigo, pastor. E ainda assim, vestido dessa maneira? Sim, havia um sentido espiritual, meu irmão. E o sentido espiritual que o povo de Israel não poderia perder o foco do sentido da instituição da Páscoa é que ela representava a saída do povo do Egito. Deus, meu querido irmão, fez a Páscoa, instituiu a Páscoa, porque naquele dia Ele daria ao povo de Israel uma libertação tal qual até aquele dia nunca houve. Deus haveria de operar grandes maravilhas como já estava operando, mas, meu querido irmão, haveria de destruir a arrogância de Faraó e levar o seu povo para a terra que Ele prometeu e jurou dar aos seus pais. Por isso a Páscoa tem um sentido espiritual. A Páscoa é o cumprimento das promessas. A Páscoa, meu querido irmão, é o sentido quando Deus fala: eu não esqueci de vós, eu estenderei a minha mão, tirarei vós daqui do Egito e levarei para a terra que prometi a Abraão. Eu não posso me esquecer, irmão, das palavras de José do Egito, as últimas do livro de Gênesis. José lhe fala: olha, certamente vocês serão visitados daqui a um tempo. Deus vos visitará. E quando esse dia acontecer, faça um favor para mim. Mas que favor, José? Que favor que você quer? Levem os meus ossos daqui. Levem os meus ossos.
E meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, as situações vão acontecendo, Deus visita o povo de Israel, Deus tira o povo de Israel do Egito, e meu irmão, eles levam os ossos de José. Por isso, meu irmão, há sentido espiritual naquilo que Deus faz. Deus faz, meu querido irmão, com um propósito estabelecido, e o primeiro deles é a saída do povo do Egito, que é celebrada até hoje entre os judeus, meu querido irmão. Momento profundo, mas não apenas isso. O versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Meu irmão, Deus apenas também não instituiu a Páscoa só para tirar o povo de lá. Mas, meu irmão, outro sentido espiritual que havia na Páscoa é que Deus estava estabelecendo o seu juízo sobre os falsos deuses egípcios. Por que Deus matou os primogênitos das famílias dos egípcios e até mesmo dos animais? Porque os egípcios, meu irmão, adoravam deuses nas personificações dos seus próprios animais. E meu irmão, cada deus do Egito, meu querido irmão, foi destronado, foi derrotado, e o povo do Egito precisou reconhecer que os seus deuses de nada valiam, porque o Senhor dos exércitos é o único Senhor. Ele é tão poderoso que os próprios deuses do Egito caem diante do seu poder. Eles não podem fazer nada. A Páscoa, meu irmão, tem um significado espiritual. Da Páscoa se fala da saída do Egito, sim. Mas da Páscoa também se fala da vitória de Deus sobre os falsos deuses. Quem há como o Senhor nosso Deus? Deus poderoso, temível. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Quem há, meu querido irmão? Sim, existem muitos deuses nesse mundo. Assim como houve muitos deuses em anos anteriores, em centenas de anos anteriores, em milênios de anos anteriores. Mas, meu querido irmão, ainda que eu não conheça todos, ainda que eu não reconheça todos eles pelo nome, uma coisa é certa: todos eles são falsos, apenas um é vivo e verdadeiro, o Senhor é o seu nome. E Deus provou isso naquela noite. Sentido espiritual, meu querido irmão. Mas se nós podemos estabelecer mais uma lição espiritual, mais um significado espiritual nesse texto, é que quando nós lemos o versículo 13, diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Porque, meu irmão, a instituição da Páscoa também nos ensina que espiritualmente Deus nos protege no Egito. Meu irmão, o povo podia estar escravizado, o povo podia estar sofrendo, mas o dia que Deus visitou, meu irmão, quando o sangue foi aspergido sobre os umbrais das portas, meu querido irmão, Deus protegeu o seu povo de todos os males, incluindo as outras 9 pragas. Nada aconteceu com eles. Sabe por quê, meu irmão? Porque Páscoa é proteção também. Há um sentido espiritual. Portanto, meu irmão, quando um pai se juntava a um filho para falar sobre a Páscoa, ele deveria juntar-se em família. Ele deveria falar do sacrifício e falar de todos os significados espirituais que continha naquele evento, naquela festa. Deus nos tirou do Egito, Deus nos protegeu no Egito, Deus destruiu os deuses do Egito. Glória seja dada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É isso que deveria acontecer, meu irmão, com cada judeu, com cada servo de Deus, com cada homem de Deus. Mas, meu querido, eu quero finalizar com o último ensinamento desse texto. E o versículo 24 a 28 nos mostra isso. A instituição da Páscoa, meu irmão, ela abrangia um princípio didático. Sim. A Páscoa, ela abrangia um princípio didático. Ela, meu querido irmão, não foi um ato único no passado, para ser esquecido,
ou apenas relembrado por memoriais, por pedras, que seja. Não, meu irmão. A Páscoa tem um princípio didático. Ela precisa ser ensinada. Ela precisa ser proclamada. Ela precisa passar de geração a geração, porque jamais o povo de Israel pode esquecer o que o seu Deus fez por ele. E aqui, meu querido irmão, está talvez uma das maiores lições da instituição da Páscoa e talvez a mais negligenciada de todas. A Páscoa envolve um princípio didático. Como, pastor? Versículo 24 diz assim: guardar, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Meu irmão, que eu saiba, o sempre ainda não terminou. E quando se é sempre, é continuado, não tem fim, não deve ser rompido, não deve ser esquecido, deve ser falado. É estatuto do Senhor, é lei do Senhor, é mandamento de Deus. Deus diz: guardai esse dia, guardai essa festa, lembrai dos vossos filhos, é estatuto perpétuo ao Senhor, assim diz o Senhor. Meu irmão, o princípio didático é que os pais passam para os seus filhos, os filhos passam para os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos passam para os filhos dos filhos dos filhos, e assim para todos sempre, para que seja conhecido no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, da descendência multiplicada de Abraão, que Ele é Deus poderoso, que fez coisas maravilhosas no passado, que faz coisas maravilhosas no presente, e que fará coisas ainda maravilhosas no futuro. Isso precisa estar bem estabelecido, meu irmão, como princípio didático. Uma das coisas que eu acho mais interessante, meu irmão, pelo menos eu creio que assim é nos Estados Unidos, é o ensino dentro de casa. Eu acho isso muito interessante. No nosso país isso ainda não tem legislação formada, pelo menos favorável. Mas é comum alguns pais não colocarem os seus filhos nas escolas e ensinarem os seus filhos dentro da própria casa. Matemática, química, biologia, as matérias comuns, aquelas que os seus filhos aprendem na escola. Não vou entrar no mérito da questão dos aspectos positivos e negativos disso ou daquilo, mas a questão, meu querido irmão, é que existem pessoas que fazem isso por um princípio secular, por um princípio de estabelecer e dar aos seus filhos o conhecimento necessário para que eles possam vencer na vida, subir na vida, entrar numa faculdade. Existem famílias preocupadas com isso hoje. Mas isso que essas famílias fazem, meu irmão, a igreja já devia estar fazendo há muito tempo. Não quero dizer que você tem que tirar o seu filho da escola, pelo contrário. O que eu quero dizer é que a sua casa precisa ser uma sala de aula sobre os princípios da fé cristã. A sua casa, meu querido irmão, precisa ser uma academia da palavra de Deus. A sua casa precisa ser o lugar onde o seu filho ouve daquilo que Deus fez. Ele aprende, ele vive, e ele aprende, meu querido irmão, a adorar o Deus que você adora, porque ele reconhece, e o Espírito trabalha no coração dele. Mas nós não temos tempo, irmão. Nós não temos tempo. Por isso, meu irmão, se um dia for possível que uma criança aprenda na sua própria casa com seus pais as lições referentes às matérias seculares, para quem sabe tentar depois um vestibular, alguma coisa, meu irmão, tenho dúvidas se serão os pais os professores dessas crianças, porque eles não têm tempo para eles. É mais fácil contratar um professor particular, é mais fácil trazer alguém de fora para ensinar. Por isso, meu irmão, nós estamos vendo que a situação está totalmente difícil. Nós, nos nossos dias, estamos vivendo tempos que nós não temos dedicado tempo para ensinar os nossos filhos nada, absolutamente nada, muito menos os princípios da fé, meu querido irmão. Se o nosso filho não está conosco, se ele não anda conosco, se ele não trabalha conosco, meu irmão, nós não conversamos com os nossos filhos, nós não falamos aos nossos filhos de nada, absolutamente nada, e pecamos, porque é instrução de Deus, é ensinamento de Deus, que a Páscoa precisa ser ensinada no lar,
de pai para filho, de filho, para todo o sempre. Há um princípio didático na Páscoa. Mas se você ainda não entendeu isso, eu quero que você leia o versículo 26 e 27. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este, papai? Que rito é este, mamãe? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Sabe, irmão, é isso que nós precisamos fazer. É isso que a Páscoa precisa nos lembrar hoje. Os ensinamentos são válidos ainda para hoje. É um princípio didático na Páscoa e nós precisamos ensinar aos nossos filhos, porque você sabe, eles perguntam, mas já responder é uma outra coisa. Que perguntar, eles perguntam, eu tenho certeza disso, mas de onde virá a resposta? No momento que a mesa do Senhor está aqui, meu querido irmão, talvez o seu filho vire para você e pergunte: o que é aquilo, mamãe? O que é aquilo, papai? O que o pastor está fazendo? Me dá um pedaço de pão, me dá um pouco de vinho. E você, meu querido irmão, se omite na responsabilidade de simplesmente dizer: filho, aquela é a mesa do Senhor, é a nova Páscoa do Senhor, quando o Cordeiro de Deus foi morto, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. No dia que você entregar o seu coração ao Senhor Jesus, você estará entendendo e experimentando o verdadeiro sentido da Páscoa. Isso é muito difícil. É mais fácil falar: cala a boca, menino. É mais fácil pegar o menino no colo e sair da igreja. É mais fácil falar: psst, agora a mamãe não pode falar, papai não pode falar. Meus irmãos, nós estamos negando o princípio que Deus está nos orientando a fazer com os nossos filhos. Esse é o privilégio, esse é o mandamento do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Por isso hoje, meu irmão, nessa Páscoa, tenho certeza que esse final de semana foi abençoado para você. Mas eu não quero que você esqueça dos ensinamentos da instituição da Páscoa. Quando Deus chamou Moisés, quando Deus chamou Arão e disse que a Páscoa devia ser preparada em família, una a sua família, junta a sua família, fale com a sua família, mostre para a sua família o verdadeiro sentido da Páscoa. Meu irmão, existe um significado espiritual, fale disso. Fale do sacrifício, porque Páscoa envolve sacrifício, e não é o coelho que morreu, é o cordeiro que morreu. Fale, meu querido irmão, porque a Páscoa ela carrega em si um princípio didático, e os professores, meu irmão, são os pais. Não fuja da sua responsabilidade. Mas eu queria finalizar, meu irmão, essa palavra, trazendo ela para 2000 anos atrás. Porque Deus a instituiu há 4000, mas há 2000, a Páscoa, ela foi completada. A Páscoa ensinada a Moisés e aos filhos de Israel, ela era imperfeita. Ela era imperfeita. Por mais que os filhos de Israel observassem o rito, meu querido irmão, ela era imperfeita. Sabe por que ela era imperfeita? Ela era imperfeita porque ela tinha que acontecer todos os anos. Cordeiros, muitos cabritos morreram em substituição às mesmas pessoas. Porque o sangue de animais não podem purificar pecados. Deus permitiu, meu querido irmão, que no passado fosse assim, como tipo, como símbolo, como sombra de alguém muito maior, de alguém muito mais perfeito, de alguém muito mais excelente, que faria uma única vez, apenas uma única vez, um sacrifício, meu querido irmão, suficiente pelos pecados do mundo inteiro. E você sabe de quem eu estou falando. Estou falando de Jesus Cristo.
Deus, meu querido irmão, de fato e de verdade, no momento que Ele instituiu a Páscoa para os judeus, Ele já pensava na consumação da Páscoa no seu próprio Filho. A festa que o povo de Israel deveria observar ano após ano, meu querido irmão, e assim fizeram até a chegada do Cordeiro de Deus, fizeram para que pudessem entender que Ele, o Cordeiro de Deus, seria imolado, como muitos animais foram imolados, mas esse seria imolado apenas uma vez. Apenas uma vez, suficiente para aplacar a ira, para aplacar o juízo de Deus sobre os seus. Por isso, meu irmão, se Cristo é a nova Páscoa, ou se Cristo é a Páscoa completa, a essência da Páscoa, nada muda. Se o ensinamento da Páscoa, no dia que ela foi instituída, é que ela precisa ser preparada em família, nada muda hoje, meu querido. Porque no momento que nós celebramos a Páscoa em Cristo Jesus, a nossa família ainda precisa se reunir e precisa celebrar a Cristo. O Cordeiro sem defeito que foi morto por nós na cruz do Calvário. Falar dele, por ele, para a glória dele. Porque, meu querido irmão, o Cordeiro de Deus venceu. Nós lemos isso aqui. O Cordeiro é digno, meu irmão, de receber todo louvor, toda honra, toda glória e todo o poder para os séculos dos séculos. É hino, é cântico, é louvor, porque Ele merece. Mas os cordeiros da Páscoa anterior morriam um após outro, e não expurgavam o pecado de ninguém. Mas, meu irmão, o sacrifício de Jesus, esse purifica os nossos pecados, esse lava os nossos pecados. Nós podemos lembrar, meu querido irmão, do apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Efésios, e falando, meu irmão, de como eles estavam longe, de como eles estavam distantes, mas eles foram aproximados, e eles não foram aproximados pela força, nem pelo poder, mas eles foram aproximados pelo sangue. Eles foram aproximados pelo sangue de Cristo e foram constituídos uma só família, de maneira que eles não são mais peregrinos, são uma família, e uma família que se junta, uma família que se une debaixo do mesmo sangue que purifica e fala dele, glorifica ao Deus verdadeiro que entregou seu Filho por nós na cruz do Calvário. Nada mudou, o ensinamento perdura. Se a Páscoa, meu querido irmão, na sua instituição envolvia sacrifício solene, muito mais agora, porque não há nada mais solene do que um cordeiro puro, sem defeito, que cumpriu toda a justiça, que cumpriu toda a lei, sem pecado, o justo pelo injusto, entregando a sua vida na cruz por nós. Não há nada mais solene do que isso. E se a nossa Páscoa, meu irmão, não fala disso, a nossa Páscoa é vazia. Nós, meus irmãos, não nos reunimos aqui para matarmos o cordeiro novamente. Nós não nos reunimos aqui para sacrificar Cristo novamente, porque Ele já se sacrificou de uma vez por todas pelo nosso pecado. Como diz a palavra de Deus, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O apóstolo Paulo escreve essas palavras aos Coríntios, meu irmão. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi imolado. Páscoa envolve sacrifício, e o sacrifício é do próprio Filho de Deus, irmão. O Filho de Deus que se despiu da sua glória e veio até aqui. E meu irmão veio cumprir toda a justiça para que nós pudéssemos viver perto do Pai. De maneira que uma Páscoa, meu irmão, não pode passar despercebida, como os olhos de João naquele dia no Jordão, quando dentre a multidão, ele olhou e viu, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A nossa Páscoa é vazia, meu irmão, se nós não vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A nossa Páscoa é vazia, meu querido irmão, se esse cordeiro morre todos os anos, se esse cordeiro morre em todos os cultos, se esse cordeiro ainda continua pregado no madeiro, porque esse cordeiro morreu, meu querido irmão, mas esse sacrifício todo, meu irmão, não foi em vão. Esse sacrifício permitiu a vitória sobre a morte, ele ressuscitou, ele subiu à destra de Deus, e aquilo que nós aguardamos, esperamos, é o seu retorno, para estarmos para sempre com ele. Essa é a Páscoa, irmão. Esse é o sacrifício solene. Significado espiritual? Havia significado espiritual para o Senhor de Israel? Sim, havia. A saída do povo do Egito. Há significado para nós na Páscoa em Cristo? Sim. A saída do império das trevas para a maravilhosa luz. A saída, meu irmão, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Porque se Cristo, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se você não tem Cristo, você não é liberto. Você não é livre para nada, a não ser pecar e desagradar a Deus. Mas quando Cristo encontra, meu irmão, quando Cristo nos encontra, meu irmão, a Páscoa ganha um significado, porque agora as amarras, as algemas, as correntes, os olhos tampados, tudo que impossibilita ver a glória de Deus se vai, meu irmão, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há sentido sim, há significado espiritual sim, na Páscoa. Jesus venceu, meu querido irmão. Eu lembro do apóstolo Paulo passando em Atenas e vendo todas as estátuas dos deuses. Deuses para todos os gostos, lá estavam eles, meu irmão. E o apóstolo Paulo passando no meio dos seus deuses, eu vi uma estátua ao Deus desconhecido. A esse que vós não conheceis, é esse mesmo que eu anuncio. Sim, irmão. Existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. Proteção? Claro. O Supremo Pastor, meu querido irmão, nos carrega na mão. E por Ele nos ter na mão, ninguém se perde, ninguém cai, ninguém abandona, porque nós estamos na mão do Pai, nós estamos na mão do Cordeiro, nós estamos na mão do Supremo Pastor. Se nós estivéssemos nas nossas mãos, talvez perderíamos, irmãos, mas nós estamos na mão do Senhor, Deus vivo e poderoso. Se aqui nós estamos, daqui nós não saímos, porque se saímos, Deus falha. Mas Ele está, meu irmão, com as nossas vidas em suas mãos. Por isso Ele não vê nenhuma das ovelhas arrebatadas, mas vê todas preservadas, todas salvas. E foi por isso que Ele derramou seu sangue. Porque, meu irmão, os sacrifícios anteriores eram em vão, mas este não, esse é perfeito. Nenhum dos seus se perde. Proteção total para os que são de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 6, lá no versículo 22. E ele disse que agora, porém nós, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, nós temos o fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora sim, libertados do pecado. O sentido espiritual da mensagem da Páscoa é essa, meu irmão. Mas vamos voltar ao princípio didático da Páscoa instituída por Deus no Egito. Se a Páscoa lhe abrangia um princípio didático, nada muda hoje, meu irmão. Porque no Cordeiro Pascal também há o princípio didático. Porque a promessa não é só para nós, mas é para nós e para os nossos filhos. Isso é, para quanto Deus quiser chamar. E meu irmão, Deus, Ele resolveu chamar e eu quero crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ensine, fale, pregue, anuncie, diga, meu irmão. Tome as palavras de Deus a Moisés em Deuteronômio e aplique-as no dia a dia do seu lar. Quando Deus fala, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, falarás dela assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, ensinai-a a vossos filhos, falando nelas, assentados em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. O
princípio didático continua, irmão. A única coisa que nos resta, porém, é o que está no versículo 28. Eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ficar de pé. O que nos resta, porém? Vamos ver juntos? E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Depois de tudo isso, o que sobra, irmão? Sobra obediência. Sobra observância. Sobra, meu querido irmão, o desejo de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então não tome as palavras de Deus em vão, pelo contrário, vivencie-as, aplique-as no seu lar, aplique-as na sua casa, enquanto ainda há tempo. Amém? A Páscoa é uma data especial, meu querido.